Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sempre dando um fora. Olá, muito bom dia. Bom dia para você que já chegou aí. Boa tarde para você que nos acompanhará mais tarde. Boa noite, enfim. Olá, seja muitíssimo bem-vindo em mais um encontro do programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. Hoje, um programa mais que especial, que antecede o Natal. Afinal, é a última quinta-feira antes do Natal, ainda não é a última quinta-feira do ano. E nós, então, já estamos envolvidos nesse clima, nessa energia, nesse enorme vulcão de emoções que se faz presente nessa época do ano em toda a humanidade. Interessante, né? Até influenciando até aqueles que não são adeptos ao cristianismo. Nós queremos aqui agradecer mais uma vez ao canal Web Rádio Estação da Luz por nos permitir esse bate-papo, este encontro, e agradecer também ao parceirão dele, a Rádio Deus Conosco, do Rio de Janeiro, que retransmite a programação aqui do canal. Quero agradecer também a você que está chegando e pedir que faça o seu comentário, dê-nos o seu olá, diga da onde você está falando, enviar um bom dia mais que especial para a querida Estela Vasconcelos, que já deixou o seu bom dia aqui. Estela, muito obrigada pelo venerável. Esse venerável cabe para a Estela, lá do canal Renovando Consciências, do Bom Dia Café. Para mim tá bom só. Helenice mesmo, muito obrigada, venerável é você. Estela, que já esteve aqui conosco, que tem um trabalho fantástico lá no Rio Grande do Sul, ela mora em Erechim, e ela tem uma atuação fantástica junto à população carcerária, junto às APAES, enfim. Ela é uma pessoa multitarefa, ela está sempre se envolvendo, ampliando. Estela, muitíssimo obrigada, viu? É uma honra recebê-la aqui conosco. Pois bem, pessoal, vamos continuar aqui então, né, o nosso encontro, trazendo assim a nossa perspectiva dessa proposta dessa manhã. Eu estou aqui só de olho na outra tela para ver se está tudo certinho a transmissão. Vamos continuar.
Nessa manhã tão diferente, que é uma manhã de quinta-feira maravilhosa aqui no sudeste do Brasil, altamente ensolarada, linda, perfeita. Como sempre, todas as manhãs são perfeitas. Mas a gente está falando hoje de um tema que parece um tanto quanto batido, mas não é não. Por mais que se busquem justificativas, explicações, até hoje, quando se fala daquele que é o grande motivo para, como dissemos, aqueles que professam o cristianismo, de alguma maneira comemorarem essa data, mesmo aqueles que só utilizam a data para fins comerciais, para fins de continuidade religiosa, vamos colocar os termos assim, né? Para não dizer assim um termo mais pesado nesse sentido, mesmo que não seja o final de tudo isso, dar o parabéns ao aniversariante, acima de tudo, é uma personalidade. É alguém que conseguiu, com a sua presença, com as suas manifestações, falas, atitudes, postura ético-moral e irrepreensível. Não tivemos outro ser que não apresentasse, que apresentasse como ele esse comportamento ético-moral, desse ser que esteve conosco e que inspirou de tal maneira a humanidade que conseguiu fazer com que o estudo histórico dela se estabelecesse em antes e depois de sua presença aqui. O que é mais incrível nisso tudo é que dentre todos os artigos que a gente lê, todos os anos surgem novos artigos, postagens científicas, né? Inclusive uma que eu tive a oportunidade de ler, daquela antiga revista Galileu, que hoje ela existe online, onde eles tratam de estudos científicos baseados não só na antropologia, como na historiografia, e nas ciências sociais, onde eles traçam que há grande possibilidade de que Jesus tenha encarnado, não reencarnado, encarnado, não? Entre nós, como eles dizem, nascido entre nós, entre os meses de março e abril. Para mim, tanto faz, né? Para mim, o que realmente importa é Helenice falando, e aqui eu não represento nenhuma instituição neste momento, respeito, né, todos os propósitos aqui do canal, mas para mim, Helenice, o que importa é o que essa figura fantástica me traz em termos de autoconhecimento, de busca de mim mesma, de objetivos e propósitos pessoais. E aí a gente, como eu disse, nessa busca de artigos, de matérias científicas, encontramos há pouquíssimo tempo no canal Espiritismo com Kardec, numa postagem de 9 de dezembro de 2021, um texto muito interessante de Leopoldina Xavier e Nelson Santos. Por isso que não abrimos o programa de hoje com a famosa leitura da mensagem. Nós vamos ler um trechinho só desse artigo. Inclusive, parte desse artigo nós utilizamos com a devida citação na resenha de divulgação do programa desta manhã. Diz assim: Jesus de Nazaré, como Sócrates, não deixou escritos os seus ideais e ensinos, tendo sido estes transcritos por vários de seus discípulos ao longo dos primeiros séculos de nossa era. Exemplificativamente, tem-se os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes, os 3 primeiros considerados sinóticos, pois apresentam entre si uma grande quantidade de histórias em comum e na mesma sequência, ou por algumas vezes utilizarem exatamente a mesma estrutura de palavras.
só pelo fato de assim se apresentarem, já demonstram a veracidade daquilo que viveram. E também citam os autores as cartas de Paulo. Todavia, é preciso observar também o que consta dos chamados evangelhos apócrifos, bem como o conteúdo da biblioteca de Nag Hammadi, que podem lançar luzes ao conhecimento deste grande educador, o homem de Nazaré, além das diversas citações históricas nas obras de Públio Cornélio, Tácito, Flávio Joséfo, Plínio e outros. Para quem gosta de filosofia e história, esses últimos nomes assim citados são muito comuns. Para aqui, entre nós, aqueles que desconhecem, vai aí o convite, né? Procurem citações a respeito do homem de Nazaré, desse grande educador, nos compêndios históricos e filosóficos, e vamos encontrar um material extenso. É para quem tem vontade realmente de se aprofundar nisso, e entender um pouquinho mais a essência daquilo que nos move. Qual o propósito de nossa existência aqui na Terra? Esses trabalhos, embora tenham sido escritos por espíritos encarnados como nós, foram de espíritos muito além do seu tempo, com uma bagagem onde puderam, mesmo com o esquecimento de suas anteriores experiências encarnatórias, aprofundar de tal maneira esse estudo e essas análises, e de nos deixarem com isso esse imenso cabedal. Cita ainda os autores que, fora tudo o que foi utilizado para fins de convencimento, a partir de quê? A partir de dominação política, dominação religiosa, ou seja, a elaboração e a execução da massa de manobra social, que utiliza muito da crendice, do que é místico e principalmente, acima de tudo, a ignorância do ser, em detrimento disso tudo, eles colocam que ainda assim não se pode considerar como histórias inventadas, como apenas articulações para dominação de massa, mas principalmente que se deva ter um olhar de observação sobre o profundo que cada uma dessas informações nos trazem. Ele não descarta nenhum dos 4 evangelistas que são considerados os canônicos, ou seja, oficiais, mas destaca os apócrifos, e aí nós encontramos entre eles o Evangelho de Tiago, que é fantástico, vai a dica de leitura, e aqui uma citação que eles trazem, os autores, do Evangelho de Tomé, onde eles dizem, abrindo aspas, nos propicia uma visão acerca do homem Jesus, enaltecendo elementos como o livre-arbítrio, o livre pensamento, a condição de ser senhor dos seus atos e a obtenção da salvação. Salvação essa entendida como transformação e progresso, a qual dá-se aqui na Terra. No século XIX, encerram eles esse artigo. Eu pulei o artigo, né? Trouxe-nos a doutrina espírita, por intermédio dos espíritos superiores, aliada à lucidez do pensamento de Allan Kardec e seu insigne codificador, valendo-se dos critérios analítico, científico e filosófico que, ao tratar dos mitos e da mística, permitiram uma melhor compreensão desse rabi como homem e ser no mundo, desmistificando-o e humanizando-o. Eu simplesmente fiquei apaixonada por esse texto. E para falar um pouquinho mais, eu não sei se vocês estão ouvindo, se meu microfone está captando.
Mas aqui na rua está passando um monte de gente buzinando, porque daqui a pouco é Natal. Estão já comemorando aqui. Tá uma farra. Já passou esses dias a tal da carreta do Papai Noel. Cada pouco passa um infelizmente, né, um político aqui dando parabéns para todo mundo, mas outras coisas, outras conversas para outros momentos. Mas, como dizíamos, para conversar conosco sobre esse tema tão gostoso, que nos faz rever muito daquilo que somos, Jesus para o homem. hum? Tema esse baseado numa mensagem de Emmanuel. Nós estamos trazendo uma pessoa, eu já vou pôr ela aqui na tela para nós. hum? Crista Franck. Bom dia, Crista. Bom dia, querida. Crista está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, muito bem-vinda. Estela, essa nossa querida que está aqui participando, e outros que estão no canal, no canal não, estão no chat, mas não estão entrando em contato aqui conosco, a gente pede, né, troquem ideia conosco, digam para nós de onde estão falando. Crista Franck, para mim, para o meu coração e para o coração de alguns companheiros que fazem parte da programação aqui do canal, sejam eles Davidson Borges, Jimmy Montenegro, Liliane Cusiol e Doris Rampazzo. Somos todos amigos de mais de 40 anos, com exceção da Liliane, que é minha prima, mas todos participávamos juntos e ela também da Mocidade Espírita, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, aqui de São Bernardo do Campo. E Crista Franck era a nossa, uma das nossas orientadoras na Mocidade Espírita. E quando eu peço, né, todas as vezes que eu peço para ela: "Crista, me apresenta alguma coisa sua para falar", ela sempre fala: "Uma trabalhadora de Jesus". Acontece que uma vez eu exigi dela alguma coisa e ela me mandou, aí eu catei e coloquei aqui hoje, que foi para uma apresentação em outro programa, em outro canal. Ela diz assim: "Crista Franck". Ai, Crista, depois você me lembra, você nasceu na Suécia, né? Suíça. Ah, eu sabia que eu ia errar, mas tudo bem. Eu sou de Crista, Zurique. ai, que mulher chique! Ela era Não, é e nada de veio, chique. ela veio para o Brasil, né? Ainda na infância, né, Crista? Ela se Sim. apresenta como leitora voraz desde pequena. E eu estou lendo aqui o que ela me falou. Sempre interessada por psicologia, filosofia e história. Nossa, eu estou vendo eu, desde criança, eu sou assim também. Nossa, por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto com ela. Contou-nos que um dia, um professor, após uma conversa sobre religião, lhe deu o Livro dos Espíritos para ler. Isso, gente, em 1960, 65. Dedicou-se a estudar os livros da codificação espírita e a participar ativamente no movimento espírita. Casada, também, né, com um companheiro que também frequentava a doutrina espírita, também se engajou no movimento espírita, disse-nos que este fato acabou por lhes fortalecer a existência num momento muito difícil, que foi quando uma filha sua adoeceu e desencarnou, ainda pequenininha. E ela disse que para isso não houve melhor apoio espiritual. Ela e seu marido, Frank, já desencarnado, já retornou à pátria espiritual e que também foi nosso orientador ali na Mocidade Espírita. Ambos frequentaram a FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, estudando e inseriram-se nos trabalhos voluntários, no qual
Ela, hoje residente em outro estado, Minas Gerais, mantém-se fiel ao voluntariado e ao trabalho no movimento espírita. Crista, muito obrigada por nos permitir conhecer um pouquinho da sua história e nos trazer, assim, esse incentivo de que vale a pena seguir em frente. Mas agora, nossa querida Crista vai conversar com vocês sobre esse tema fantástico, instigante, Jesus para o homem. Vou deixar à vontade a nossa querida companheira e vocês que quiserem fazer a intervenção, fiquem totalmente à vontade. Crista, querida, é com você. Muito obrigada, Helenice. Bem, eu quero cumprimentar e agradecer a oportunidade de estarmos juntos hoje. É uma bênção a oportunidade de falar sobre Jesus. Tenho até um pouco de vergonha, porque é um espírito mais iluminado que conhecido aqui na Terra para os cristãos. E sei da minha pequenez e da minha realidade. Mas nós vamos conversar sobre essa criatura tão sublime que nós conhecemos como Jesus Cristo. Diz-nos Emmanuel, no livro O Consolador, que um dia, há muito tempo, perdido no tempo e no espaço, o Pai Criador reuniu espíritos de sua confiança, porque todos que foram convidados estavam integrados completamente no seu amor. E estavam prontos, como espíritos puros, na pureza possível, na evolução de um espírito criado pelo seu amor, trabalharem junto. A doutrina espírita, ou melhor dizendo, Kardec, na sua análise pedagógica, nos coloca esta evolução como espíritos crísticos, que chegaram na condição completa da evolução possível para um espírito em evolução. Estes espíritos foram convidados pelo Pai Criador a trabalharem no universo as energias necessárias para começarem a elaborar a formação do sistema solar, no qual Jesus estava convidado também. Estes espíritos, após o Big Bang, que os tecnólogos, os ufólogos, etc., falam e mostram, sabem que existe um aspecto quase que absurdo para a mente humana nessa organização, porque ela é totalmente científica e pode ser comprovada a cada estudo. Tudo dentro da química, da física, e que somente uma inteligência totalmente superior poderia ter esta criação. Bem, após o Big Bang, esses espíritos foram responsabilizados e convidados a serem os responsáveis pela evolução e formação do sistema solar, cada um com um planeta. E Jesus, o Cristo divino, foi convidado para trabalhar na formação da Terra desde o princípio, com uma equipe muito grande, obviamente, de espíritos capacitados para trabalhar todas estas energias
no laboratório divino para a formação do que é a Terra, o planeta em si. Imaginemos nós, com tudo que a Helenice nos leu e orientou, e também com a cultura, a instrução de cada um que procura conhecer, o trabalho ingente de milhões de anos na natureza para esta formação, até que houve condição da vida humana. Imaginemos nós a condição absoluta em todos os níveis possíveis para poder coordenar tudo isto. Porém, Jesus não ficou no mundo espiritual simplesmente coordenando. Preparou-se para realmente trazer a sua humanidade, que é responsabilidade dele perante o Pai, a estar junto dela, viver junto a ela, marcar essa humanidade para sempre. E, no princípio dos milênios, Jesus veio à Terra. Como disse Helenice, ele encarnou. Porque quem reencarna somos nós, espíritos imperfeitos, que precisamos das múltiplas existências carnais para aprender, para desenvolver, para corrigir e crescer, evoluir. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança divina de Deus. E Jesus o representa aqui na Terra, para os cristãos. Muitos ficam assustados, porque existem diversas formas de crer no universo e em Deus. E nem todos são cristãos, nós bem o sabemos. Mas os livros de filosofia espírita, os estudos que nos trazem, nos mostram que estes espíritos, fundadores das diversas religiões ou doutrinas, crenças, são espíritos que estavam junto ao Cristo, levando a sua verdade universal do bem, da paz, para todos os tipos de crenças possíveis na Terra. Porque todos somos filhos de Deus. Então, nós entendemos que todos estes irmãos, Elias, Maomé, Buda e tantos outros, são espíritos muito evoluídos que assessoraram todo esse trabalho de amor pelo planeta, para que todos os homens na Terra possam e pudessem e poderão um dia encontrar o Pai. Jesus preparou-se longo tempo, e a seu tempo, entre o povo único que acreditava no Deus único, ele encarnou. Ele encarnou, vejam só, numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Ripas, pregos, palha. Mostrando na primeira experiência material que as coisas materiais não são o principal. Mostrando-nos que pode ser onde for que reencarnemos, estamos capacitados a crescer. Foi o primeiro exemplo prático para nós cristãos.
Que coisa sublime! Ele, o governador espiritual terreno, se apagou completamente, autoridade máxima para o planeta, por amor a toda a humanidade, dizendo: estou aqui e vocês podem vir após mim. É sublime e emocionante. Helenice nos falou sobre a data. O que importa uma data? Nada. Quantas datas nós já enfrentamos na nossa existência? As vivemos, as sentimos, sofremos, alegramo-nos. E eu confesso que no dia do desencarne da minha filha, que foi 14 de dezembro, eu não me lembrei. Sabem por quê? Porque ela está na tarefa do Pai. Ela está. Eu tenho plena convicção. Então ela não está morta. Ela está a caminho, como eu procuro estar também. Assim, meu esposo, que também partiu. Então, nós temos que aprender que os exemplos de Jesus, que viveu entre nós a cada momento, dos 3 anos que ele teve a vida pública, ele viveu todas as experiências necessárias para que o cristão significa creio desta forma. Creio e sinto que para mim, indivíduo, isto é real. Isto me fortalece, isso me dá saúde mental, isso me dá esperança, coragem, me livra da depressão e do desespero. É sublime. Então vejam, Jesus conhecendo a fraqueza humana, ele nos pegou historietas, as mais simples do cotidiano, e foi nos mostrando o que é o reino de Deus. Como agir, sentir e percorrer esse caminho. E disse a cada um que procure estudá-lo: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, como o Pai está em mim. Mas também nos disse: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ainda complementou: vinde a mim todos vós que estáis tristes, cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ninguém irá ao Pai senão através de mim. Ele não quis personalizar, ele não personalizou, ele usou a realidade do ser. Ele é. Ele nos mostrou neste momento a autoridade espiritual plena que em espírito ele é. O cristianismo, sem entrar em nenhuma religião cristã, é a maior religião do planeta. E as outras creem na ressurreição e na reencarnação. É muito interessante, porque todos querem viver, todos sentem a vida estuante em si, até aqueles que fogem da vida pelo suicídio. Então, vejam, este espírito é o nosso governador
espiritual, segundo palavras de Emmanuel. Milhões de pessoas estão na busca, talvez bilhões de pessoas estão em busca dessa realidade. Pela ciência, pela pesquisa, pelo bom senso, pela leitura, enfim, buscam. Nós vemos cientistas na busca constante da sobrevivência da alma, na vida fora da matéria. Por quê? Porque está em nós a centelha divina, no ser humano. A centelha divina está acesa, é o espírito imortal. E quem nos trouxe essa realidade foi este espírito. É óbvio que existe muitos mitos e muita mistificação nisso tudo. Mas aqueles de boa vontade, aqueles de força de vontade honesta, que não desejam aparecer e sim construir, informar, buscam essa verdade. Pegando a reportagem que a Helenice nos leu, alguns aspectos, mostrando-nos a beleza e a sublimidade disso tudo. Lembrando, inclusive, que a Bíblia Sagrada, como é dita, é o livro mais editado no planeta. Entre o Antigo, o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, não é? Então, nós vemos que a humanidade, de uma forma ou de outra, está sempre em busca desta esperança, desta coragem, para viver, entender o significado da vida. E Jesus, nestes 3 anos encarnado, ele deu o exemplo completo e total da fraternidade, do respeito, da responsabilidade, do dever, do amor. Não fraquejou uma única vez. Deu sua vida por cada criatura humana que já passou nesse planeta, que pertence à humanidade, que, segundo análises de espíritos mais esclarecidos do que nós, está em torno de 40 bilhões, que pertencem à humanidade terrena entre o plano desencarnado na erraticidade e encarnado. Quanta busca! E aí, então, Jesus, para buscar os corações mais difíceis, o que ele fez? Ele buscou os pobres, os criminosos, as prostitutas, porque sabia que aqueles doentes do espírito, aliado aos doentes do corpo, que não tinham nenhum apoio, porque a medicina 2000 anos atrás não existia, não é? Muito bem, ele levou toda a força, toda a coragem, toda a cura. Mas pensemos um pouco nessas passagens. Tua fé te curou. Isto mostra que uma pessoa que crê, com coração puro, honesto, se entrega em espírito e verdade na fé. Confiança, fé é sinônimo de confiança. Confiança absoluta e total, intuitiva, na certeza de que esse Cristo está no Pai, como ele está no Filho. E todos nós somos filhos, todos nós estamos nesse amor do Pai. Porém, Jesus complementou: vá e não tornes a pecar.
Por quê? Porque se nós não entendermos nos exemplos que ele viveu e trouxe para cada um de nós, na experiência cotidiana, nós vamos recair em velhas viciações. E vamos acelerar células que adoecem. Mas também isso tem uma finalidade. Porque, graças a Deus, temos a lei da reencarnação. É o único dogma que a doutrina espírita coloca. A lei da reencarnação. É a lei do amor. O que seria de alguém, qualquer ser humano, do mais ignorante ao mais instruído, do mais inteligente ao menos inteligente, ao mais idoso ao bebê, se não houvesse oportunidade de renascer num novo corpo para continuar seu aprendizado? E quem nos trouxe isso? Jesus, o Cristo divino. Mas ele também nos ensinou outra coisa, ele contava as historietas. E essas historietas, ele me fala a cada um de nós sobre as bodas, onde o Senhor convida para as bodas. Porém, são mortos aqueles que foram fazer o convite. E ele manda outros emissários, que também são mortos. Então ele decide abrir para todos. Mas havia uma questão. A vestimenta. Muito interessante essa parábola. Não é? E quando o Senhor vai às bodas, ele vê alguém não vestido adequadamente. E diz, lança-o para o fogo externo. É muito interessante essa passagem, porque ele fala claramente das fraquezas, das paixões, dos vícios que impregnam o nosso perispírito. E nós não estamos aptos a ficar entre os superiores, porque vamos contaminar. E Jesus mostrou o caminho para vencermos essas dificuldades que estão em nós. Não é no outro, não. Estão em cada um de nós. Helenice falou de Sócrates. Interessante porque ele diz, homem, conhece a ti mesmo. O evangelho, os 4 evangelistas e a sabedoria de Kardec coordenando tudo isto, nos diz como chegar lá. E não conseguimos compreender ainda. Então, agora, os espíritos nos colocaram, agora eu quero dizer, final de século XIX, 20, 21, muito bem. O que ele está nos dizendo? Homem, conhece a ti mesmo, autoconhecimento. Olha como nós somos teimosos, nós ouvimos o Cristo Jesus. E este Espírito está conosco sempre, através de todas as criaturas que o buscam. Não importa o nome que se dê a ele. Jesus, Krishna, Zoroastro, Elias, não importa. Não importa. Importa que ele traz força, coragem, clareza, apoio, fraternidade, amor. E vejam como nós somos teimosos.
temos guerras pelo planeta. Ambição desmedida, ambição de dinheiro, de riquezas materiais, ambição de poder, para poder mandar. Desprezando completamente os ensinos, porque essas criaturas que estão nestas atitudes não acreditam que terão um dia que aprender. Jesus, nos momentos mais difíceis, ele ia para o horto orar. E sabia que teria que renunciar a qualquer sentimento de indivíduo. Ele teria que ter a prova final de que ele é o Cristo planetário. Ele é. Ele soube compreender a fraqueza de todos os seguidores dele da época, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Se nós estudarmos o livro Ave Luz, nós vamos ver quantas fraquezas humanas cada um dos discípulos tinha. Quando nós lermos Paulo e Estevão, nós vamos ver quantas fraquezas humanas estão ali. Inclusive de Saulo de Tarso, que encontrou Cristo na estrada a Damasco. E a força deste amor, vejam, Paulo, que era doutor Saulo na época, era o defensor do Deus único e de Moisés. Completamente fanatizado pelo seu conhecimento, por sua instrução. Mas era sincero. Quando este Saulo despertou no encontro direto com o Cristo, que Cristo disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? És o vaso escolhido pelo Pai. O que fez esta criatura? Até o término da existência terrena, ele se devotou 24 horas ao dia a divulgar, exemplificar e se autotransformar para poder ser digno de representar o Cristo na fundação das primeiras igrejas do planeta, em toda a Ásia, em muitos lugares da Europa. Era um doutor da lei, que compreendeu a sublimidade deste espírito, fortalecendo a convicção através das epístolas, cartas de Paulo, a todas as igrejas que havia fundado com os companheiros. Este Cristo te ama. Ama cada um de nós. Enxuga nossas lágrimas. Nos abraça. Nos envolve com sua luz amorosa. E diz, com o Pai: vinde a mim todos vós que sofreis. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico. E ninguém irá ao Pai, senão através de mim. E ainda complementou: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olhemos para dentro de si, com honestidade, com coragem, com humildade, com dignidade e nos perguntemos: o Cristo está em mim?
O Pai, através do Cristo, está aí, nos trazendo todo o amor, com os prepostos, os trabalhadores do Cristo, honestos, imperfeitos, sim, aqui na Terra, sem dúvida, mas trabalhadores do bem e da paz. Com sentimentos dignos, espelhados no exemplo do Cristo. Tem tristeza, muita vez, por ter que reconhecer as falhas e fraquezas humanas. Mas sabe se olhar, sabe sentir tristeza, sim, por ainda estar nessa condição. Mas é um lutador. É um lutador que sai de dentro de si e diz: Jesus me espera. Eu quero seguir. Eu quero ir ao encontro. Essa é minha estrada de Damasco. Eu não sou um Paulo ou um Saulo de Tarso, mas sou um espírito que está tomando consciência do que é o amor universal. E para isto, eu, indivíduo, preciso aprender a me apagar. Porque Jesus nada fez para aparecer. Ele se deu. Ele se doou. Ele foi perseguido. Ele foi aprisionado. Ele foi humilhado de todas as formas. E foi levado à cruz. Por aqueles mesmos que foram auxiliados por ele, curados por ele. No fanatismo, no imediatismo, no materialismo. Ele foi para a cruz e deu novamente exemplo inesquecível. Para humilhá-lo, colocaram ele entre dois ladrões. Olhem só. E ele disse que eles estariam com ele junto ao Pai ainda hoje. Para ver como nós não temos o direito de julgar, de condenar, de mentir, de fazer fofoca, calúnias. Mas ainda não parou aí o exemplo dele. Nos estertores da vida material, porque ele era homem, e como homem ele viveu, como ser humano encarnado ele viveu. Ele olha o infinito e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a pergunta fica no ar: nós sabemos o que fazemos? Nós podemos encarar a nossa realidade frente a frente? Nós somos honestos consigo próprio quando buscamos o autoconhecimento? A misericórdia infinita de Deus é tão perfeita que temos o esquecimento do passado, ficando só tendências e ideias inatas nesse novo corpo, que o meu tá velho. Porém, nós nos olhamos realmente, porque olhar-se e olhar os exemplos do Cristo, estudando-os, a certeza absoluta entra em nós. Ele é o governador espiritual. E um dia, o trabalhador do bem e da paz, e não importa a religião, não importa se é cristão, se é muçulmano, se é budista, não importa, é um homem do bem, faz o bem, é honesto, é probo. Sim. Então, aqui está o reino. Vós sois deuses, afirmou Jesus. Quer dizer, nós estamos aptos, capacitados, para que no tempo e no espaço, estes exemplos que não nos cansamos de aprender, estudar, se impregnem na nossa alma como verdades e vencermos o nosso ego
para que Jesus nasça em nós. Para que o amor do Pai vença em nós. Milhões de anos, não importa. Mas caminhemos. Caminhemos sem medo, sem dúvidas. Natal está aí. Se é ou não a data certa, não é importante. Mas pensemos nesse exemplo sublime de quem deu sua vida por cada um de nós, amando-nos, ensinando-nos, orientando-nos, estendendo as mãos sempre para que sigamos o caminho. Bom Natal, paz e saúde. Aprendamos a amar. Os trabalhadores do bem estão aí. Todos que estão na luta do bem e da paz, sem preconceitos, sem críticas, sem serem donos da verdade, mas amando e servindo, estamos a caminho. Então, um Natal de luz, de amor e fraternidade para cada um de nós. E gratidão pela oportunidade de servir aprendendo. Grata, Helenice. Grata mesmo. Nossa, Crista, nossa, não, agradecer a mim, eu sabia que eu ia ficar emocionada o tempo inteiro em te escutando, né? Sabe que é interessante, você aborda um Jesus para nós, e como você mesma colocou, né, e eu também falei isso, a gente se baseou numa mensagem de Emmanuel, eu nem citei para o pessoal aqui, eu esqueci até de abrir o arquivo aqui no meu computador, eu estou abrindo para poder dizer para o pessoal a mensagem, mas você lembra a mensagem, Crista? Eu tenho ela à mão, um segundinho só, que eu vou abrir aqui, que está fácil. Isso. Você gostaria que eu lesse? Isso que eu ia te pedir. Para você, então, fazer-nos essa gentileza, agora com a nova política do YouTube, quando a gente apresenta, agora só podemos apresentar PowerPoint e com as citações, não podemos mais apresentar livros, nem trechos, e quando apresentarmos mensagens, isso é uma coisa que eu sempre fiz, sempre disse o nome do livro, o número da mensagem, autores. Então, se você puder dizer para nós o nome do livro, o número da mensagem, o autor espiritual e o psicógrafo, eu agradeço também. Certo. Bem, a mensagem é psicografada por Chico Xavier e a mensagem é do Espírito Emmanuel. Jesus para o homem é a mensagem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Paulo aos Filipenses 2:8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de salvador, de benfeitor a perseguido, a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio,
do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? Fonte, livro Antologia Mediúnica do Natal. Essa mensagem do livro Antologia Mediúnica do Natal, né? O livro em si, ele é uma compilação de várias mensagens de vários livros. E eles eram publicados, né? Foram acho que 2 ou... Não, teve mais, acho que teve uns 4 livros desses que foram publicados, posso estar totalmente enganada, me confundindo com outra obra, que foram publicados com mensagens diversas, sempre na psicografia do Chico, retirada de vários livros e que mostravam algo relativo ao Natal, por isso do nome, Antologia Mediúnica do Natal. E essa mensagem aí, especificamente, é do livro Fonte Viva, né? Ou é Pão Nosso, acho que é o Pão Nosso, né? Que eu não me lembro onde eu anotei. Então, o que é interessante notarmos, aqui anotei, achei a minha anotação. Livro Pão Nosso, né? Da psicografia do Chico e a autoria espiritual de Emmanuel, e a mensagem tem um nome aqui do tema do nosso programa. O que eu acho interessante é que Emmanuel aqui, né, como a gente já falou, daquilo que tudo que a Crista trouxe para a gente, que eu fiquei apaixonada em tudo que ela falou, é esse novo olhar que ele dá, que nos desvincula da obrigatoriedade religiosa, ele vincula a essência divina que somos nós, que nos criou, quer dizer, ele faz com que a gente se sinta um elo direto, né? Um vínculo direto com o Criador. Ele tira, né, naquele momento, ele pregava um judaísmo, mas ele pregava um judaísmo com um novo olhar. Por isso que ele utilizava parábolas, metáforas, histórias, né? E ele pregava um judaísmo revolucionário, por isso que ele incomodava e ele era perseguido. E interessante que olha assim, Cristo, eu posso estar falando assim, uma bobagem imensa, mas olha, como o nosso canal aqui, esse nosso bate-papo é aberto, e eu acho que trazer isso enriquece. Eu penso assim, pela ótica da encarnação, é difícil você aceitar o novo quando o novo te cutuca e mostra que você está errado. Então você não aceita o novo, você aceita o novo se ele concorda com você, né? Aí ele vem e traz uma ótica diferente para aquele judaísmo que já estava sobrecarregado de dogmatismos, rituais e poderes materiais, né? Porque, por exemplo, Saulo, né? Saulo era um doutor da lei, porque tinha vindo de uma família que deu possibilidade dele entrar para os estudos, então ele não tinha como se manter a família que mantinha, né? Significa que veio de uma boa condição. E mesmo porque lá naquela época, para você fazer isso, você tinha que ter boa condição, você podia ter o talento que for, mas se você não paga, você não faz. Quer dizer, tudo isso vem, esse novo olhar, esse olhar revolucionário de Jesus faz o quê? Não pode. Vocês estão fazendo tudo errado. Não é essa, né, a ordem das coisas. E aí eu li em Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo Amor. É o capítulo, se eu não estiver enganada, é o capítulo 17. Também nem importa. É o capítulo Amor.
Joana de Ângeles fala assim, que essa postura de Jesus, principalmente quando ele dá de cara com o doutor da lei que vai lá cutucar ele e perguntar, né, o que é necessário para adentrar a vida eterna. Quer dizer, vida eterna já dá entendimento de que acredita na vida espiritual e no prosseguimento após a morte do corpo. Ponto. Aí ela fala, naquele momento Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Ele não fala, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quer dizer, ele traz o judaísmo. Aí ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Alguns relatos dizem que ele vai direto nessa informação, e amar ao próximo como a si mesmo. Em outros relatos diz que Jesus fala que ele responde corretamente e complementa. E o segundo maior é ao próximo como a ti mesmo. Não importando isso, importando a informação, né? Que homem é esse, Crista, que vem e fala isso para um doutor da lei? Aí a Joana fala que amor é esse, né? Que aí leva tudo que você falou, que acaba se entregando em tudo. E ela diz assim, olha, palavras de Joana, eu posso abrir o livro aqui para vocês e ler. Ela fala assim, e me atrevo a inverter esta ordem. Ela diz, eu diria que no processo óbvio seria, eu vou aprender a me amar, é o autoconhecimento. Eu vou aprender a trabalhar com todas essas deficiências espirituais, morais, comportamentais, éticas que eu tenho. Porque o que ele me deixou já me ajuda a fazer isso. O que ele me ensinou já me faz pensar nisso. Quando ele elaborava os milagres, ele elaborava não para convencer o povo de quem ele era, mas para provar para a pessoa, porque ele perguntava antes para a pessoa: você quer realmente que eu te cure? É isso mesmo que você quer? Você sabe o que você vai fazer com isso depois? Depois que a pessoa respondia tudo isso, ele ia lá e trabalhava com a fé que você explicou tão belíssimamente. Aí a Joana diz assim: partindo disso, nesse momento, eu começo a perceber que esse novo eu que eu estou construindo tem que se relacionar melhor com o eu de cada um que está à minha volta. Então, é o minha relação do eu com o outro. Então, eu passo a fazer essa relação, essa melhoria. Quando eu estou fazendo isso, eu já estou ampliando a minha capacidade de partilha e de compartilhar. Porque partilhar é fácil, compartilhar é difícil. É o amar ao próximo, é isso. Eu estou compartilhando o todo que eu sou. Aí ela diz: me atreveria a dizer, nem preciso dizer que amo a Deus, porque se estou me amando, me respeitando, se estou trabalhando a minha evolução e no mesmo nível, estou amando e respeitando o outro como ele é, eu já estou amando a Deus. Lindo isso, né? Como Muito. Joana é sábia. E olha, e vem diretamente, enquanto você falava, eu lembrava muito forte dessa passagem das orientações do livro. E como não? O doutor da lei não entendia, ele repetia. E aí, voltando àquela análise que eu estava fazendo, né? Fiz o à parte com Joana. Aí, os judeus estavam lá com esse posicionamento do doutor da lei, né? Com aquelas repetições de orações que eles faziam, que eles repetiam constantemente para tudo. Aí vai toda aquela revolução, aí nasce aqueles primeiros rudimentos, né, dos segmentos dos cristãos, para depois se transformar lá no século III depois de Cristo, 300 anos depois, aquela proposta de que somos cristãos, e aí nascem as primeiras igrejas de Roma, e aí ele lá na frente criam de novo paramento, dogmatismo, rituais, sacrifícios e orações repetitivas. Você falou certo, Crista. A gente não aprendeu nada. E aí eu lia um artigo também, não vou me lembrar agora, eu li esses dias atrás, do movimento espírita
se não tomar cuidado, acaba incorrendo nisso. Já existem alguns representantes aí de casas espíritas que já fazem e já têm esse comportamento, né? Se não tiver um médium principal, então a coisa não funciona. É só aquele médium que recebe o mentor da casa. É, exige, tem casa por aí que exige roupa, que exige uniforme, que, nossa, com regimentos internos absurdos. E aí, o que eu aprendi, ainda mais com uma doutrina de libertação de consciências como é esta, o Espiritismo? Posso dizer algo? Opa! E como? É muito interessante porque um companheiro que foi diretor da área onde nós trabalhávamos na federação, ele deu uma explicação muito interessante. Nós saímos do judaísmo e viramos espiritólicos. Verdade. O espiritólico põe a mão na água e se benze. O espírita é guloso, ele toma água benta. Verdade. Então, ele quis nos dizer que os séculos vão clareando um pouco os nossos preconceitos, mas ainda estão fazendo parte do nosso personalismo, do nosso ego. Uhum. E nós temos que aprender a amar o nosso ego para podermos trazer toda a inversão do amor, como você estava explicando, para podermos nos libertar de todos esses conceitos e preconceitos. Eu achei muito interessante essa colocação dele e me lembrou agora com a sua colocação. Nossa, sensacional. O espírito. Eu achei, foi um aprendizado muito grande para nós. Muito bom mesmo, né? Brincando, ele deu uma explicação fantástica no tempo e espaço. Exatamente. Porque nós fomos tudo isso, nós estamos vindo. E aí nós ainda vamos passar pelas outras experiências, a gente ainda vai, já tivemos provavelmente no Oriente Médio, no Oriente Asiático, já estivemos na Oceania, hoje, já estivemos na Europa, hoje estamos na América do Sul. Hoje. E quem for assistir, né, essa programação e for de outra localidade, vai entender isso que eu estou falando. É muito forte tudo isso. É por isso que a gente sente são aquelas sensações tão estranhas. Tem pessoas que olham determinadas figuras, imagens, nossa, parece que eu já estive ali. Mas quem te garante que não? Com séculos e séculos e séculos de encarnações que nós já tivemos. Bem, Crista, eu estou apaixonada por tudo. Vou passar de novo aqui a presença do pessoal, os comentários que foram feitos, agradecer um por um. Mais uma vez, muito obrigada, Estela, lá de Erechim, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Elisete, de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Elaine. Elaine, Crista, minha cunhada, ela é também a responsável pela área de cursos do Jardim de Luz, que é a casa que eu faço parte aqui em São Bernardo do Campo. O Jardim de Luz, este ano, no seu aniversário, caiu exatamente no domingo, dia 21 de maio. E o Tavares nos convidou para fazer um programa que ele estava fazendo uma sequência de programas apresentando casas espíritas Brasil afora, né? E aí nós, por opção de data, a gente acabou escolhendo. Então, no dia nós tivemos toda uma programação e à noite encerramos com a apresentação no programa do Tavares, que foi um domingo, no dia 21 de maio deste ano, que nós completamos 30 anos. E aí a Elaine já me mandou uma mensagem pedindo se você não se disporia a vir fazer a palestra de aniversário do Jardim de Luz do ano de 2024. Eu sei que é longe, mas se for o caso, eu vou te buscar.
Vamos fazer o seguinte, eu aceito, se eu Ai, estiver em Elaine! ainda. Aham. Tá. Então, nós vamos, graças a Deus, a gente se vê aos domingos, no nosso É, estudo do Evangelho, e a gente vai conversando. Sim, perfeito. eu proponho, se eu estiver bem de saúde, porque estou idosa, então, hoje estou ótima, mas no futuro eu não sei. Nem a gente sabe, né? Então, Obrigada. nós conversaremos, sim, mas na hora adequada, tá bom? Mas eu Tá bom. aceito com muito gosto e Muito prazer. obrigada. Ah, em público é tudo de bom, né? Tem um monte de testemunha. Agradecer também a Joelma Pereira. Joelma não disse de onde é, mas muito obrigada, Joelma. Ao queridíssimo Davidson, que é daqui do canal, é conosco também do canal Renovando Consciências, e é amigo de Mocidade Espírita e foi também, conheceu a Crista desde aquela época. Agradecer a Maria Aparecida, que é sua amiga, né? Nos deixou aqui uma linda mensagem. Novamente a Estela agradecendo a aula, novamente a Elisete, a Maria Aparecida que deixou também um comentário sobre o conhecimento e a clareza dos ensinamentos, o Davidson que fez, né, uma reflexão para pararmos muito, para pensarmos muito sobre o que fazemos, e finalmente a Elaine agradecendo os ensinamentos. Bom, Crista, eu gostaria que você deixasse agora sua mensagem de despedida, né? Para depois eu encerrar o programa e dar o meu último recadinho aqui para o pessoal. Eu fico meio perdida, mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Eu me sinto muito pequena para fazer esse tipo de colocações, porque a gente está a anos-luz de distância de Jesus em termos evolutivos. Mas já nos dá a oportunidade de aprendermos, porque quando nos preparamos para falar, estamos estudando e refletindo. E agradecer de coração que cada um de nós que estamos ou estivemos aqui possamos ser um multiplicador do amor de Deus. Não importa a sigla, importa o comportamento, importa a alegria de viver, o otimismo, né? Ter alegria em ser um multiplicador. Uhum. Aqui acho que só tinha multiplicadores nesse momento no É, programa, multiplicadores do bem e da paz, né? exato. Então, que Deus nos abençoe para que nós vigiemos a nós próprios, para que nós nos fortaleçamos na fé raciocinada, para que entendamos que somos um instrumento e que pensamento é vida. E observemos a nós próprios quanto à nossa vaidade, a nosso orgulho, as nossas fraquezas, para que quando retornarmos à vida espiritual, possamos ter a alegria de ter feito, por pouco que seja, mas o melhor que alcançamos. Emmanuel nos afirma que nós falamos um oceano e praticamos algumas gotas. Quando eu li isso, há muitos anos atrás, eu comecei a chorar, de vergonha e tristeza. Mas que nós possamos, nos tropeços da vida, nos arrependendo quando vamos fazer coisas que não deveríamos, que poderíamos evitar, seja falando, seja na experiência prática da vida, que nós nos lembremos que Deus é amor e que Ele sempre, sempre, através do Cristo e dos trabalhadores desencarnados e encarnados, nos estende a mão. Aprendamos a nos auto-perdoar, aprendamos a nos vigiar, aprendamos a servir com alegria, aprendamos devagarinho
a trabalhar a humildade e a alegria de servir. Nada mais tenho a dizer, mas quero dizer que Jesus nos ama. Muito obrigada. Obrigada eu, Obrigada, você me fez lembrar uma tia querida que já voltou para a pátria espiritual, que quando ela ligava para a gente, ela dizia, Jesus te ama e eu também. E quando ela encerrava, ela dizia, então até a próxima, Jesus te ama e eu também. E ela vivia, viu? Vivia isso intensamente. Mas muito obrigada, Crista, muito obrigada a todos vocês. Semana que vem nós vamos ter o tema Homem Novo, Tempos Novos, último programa do programa Semeando Luz e Amor. Não será o último programa do ano, e sim o último programa. Estaremos encerrando nossas participações aqui na Web Rádio Estação da Luz. Então, convido a todos vocês que estejam conosco aqui na semana que vem. Muito obrigada a todos, Deus ilumine, que vocês todos tenham um Natal repleto de alegria, como disse a Crista, né? De intensidade de amor. Muito obrigada a todos. Até semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.